Prezados irmãos em doutrina espírita, a célebre obra O Profeta, do filósofo, poeta, escritor e conferencista libanês Khalil Gibran, nos empresta uma página de reflexão quando, num dos mais belos poemas entretecidos por este pensador, já que as páginas de Gibran são todas perpassadas de uma filosofia, refundida em frases objetivas, sintéticas e cadenciadas como se fossem versos contendo em cada frase um significado, um recado filosófico. Ele então nos admoesta: amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Encheis a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram na mesma harmonia. Dai vossos corações, mas não confieis a guarda um do outro, pois somente a mão da vida pode conter nossos corações. E vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia, pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Victor Hugo, o grande gênio da língua neolatina, já havia dito que a razão da nossa vida somos nós próprios, sem nos tornarmos egoístas ou individualistas. O foco da nossa existência, o trajeto, é cada um de nós que tem um caminho a perlustrar. E eu fico então pensando nestas rajadas filosóficas de Gibran, porque Jesus nos havia convidado a amar o nosso próximo como nós deveríamos amar a nós mesmos. Desejar ao próximo aquilo que desejaríamos para nós próprios. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Naturalmente, Gibran está tratando da questão das convivências, das relações, sejam elas afetivas, relações de paternidade, maternidade, pai, mãe, filho, relações de trabalho, relações de amizade, porque a amizade é um amor que nunca morre. Exatamente porque a amizade não tem tanta cobrança e não há os grilhões característicos das relações sob o mesmo teto, onde alguém quer submeter o outro, nós então achamos bastante oportuna essa colocação. A obra de André Luiz, especialmente em Nosso Lar, há uma colocação em Diálogos, em que se observa que a maioria das uniões das pessoas no mundo se dão na expectativa de que um vai mudar o outro após, por exemplo, o casamento. E embora os casamentos sejam, em regra, expiatórios e provacionais, como diz o mesmo André Luiz, nós ficamos por compreender por que amar um ao outro como deveríamos amar a nós próprios, sem que fizéssemos desse amor um grilhão, porque se queremos submeter alguém às modificações planejadas, naturalmente estaremos prendendo alguém, tirando-lhe, às vezes, a própria individualidade. Um livro que gosto e que já citei algumas vezes, chamado Quem Me Roubou de Mim, que por sinal é de um sacerdote católico que gosta dos espíritas, o padre Fábio de Mello. Ele dizia que Chico Xavier, um homem chamado amor,
deve ser considerado um santo, embora ele, como sacerdote, não concorde com a reencarnação, mas o valor do ser humano, Francisco Cândido Xavier. E nós lembramos que o amor, esta projeção em atitudes que nós tomamos, ela, na verdade, como dizia o próprio Chico, né? É algo como ame e não cogite ser amado. Aliás, como dizia Emmanuel, é um ato de doação. E agora sim, com Chico, propriamente, ele diz: na verdade, no mundo ninguém será feliz se cogitar apenas da própria felicidade. E ao nos encontrarmos, então, no amor, quem o tem, quem está numa relação, que compreenda isto. Este livro a que me referi e que vou mencionar, diz sobre o sequestro da subjetividade, onde o padre Fábio de Mello lembra que as relações, quando são polarizadas, em que alguém se torna hegemônico no processo da convivência, na afetividade, surge a figura de um sequestrador. Portanto, num processo de sequestro, em que alguém cobra do refém, que é o outro polo, e o refém passa a pagar tudo que for exigido a título de resgate. Quando as relações são colocadas na situação de alguém dominar, de alguém agrilhoar o outro e querer submeter o outro, este alguém não está se dando conta de que está suicidando a própria relação, da qual ele é a parte ativa, interessada. Estaria, por assim dizer, lentamente o sequestrador na relação, como dominador, eliminando a própria figura do afeto, do amor, por quem esse sequestrador outrora nutriu, nos encantos da paixão, nos encantos do amor que levaram à construção, no caso, por exemplo, de um lar. E quem está no polo de refém, naturalmente estará se sujeitando às imposições, não por amor, mas porque é obrigado para pagar o resgate a fim de manter uma relação que adoeceu. E tanto o sequestrador como o refém irão se dar conta que são doentes. E, naturalmente, quem está como sequestrado, como refém, deixa de ser o objeto do amor para ser um objeto agora como se fosse um capacho, em que alguém pisa, submete, exige, cobra, e naturalmente o processo da afetividade começa a se romper sem que as pessoas se percebam. Não fazer do nosso amor, da nossa relação, não fazer do amor ao semelhante, do amor no parafetivo, este amor que domina, que submete. Mas é ainda nesta página que consta de o profeta, que Gibran lembra que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Encheis a taça um do outro, mas não bebais da mesma taça. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Essa individualidade que se deve preservar nesta condição comum que se estabeleceu numa relação a dois, em que cada qual seja de per si e que possa ter a característica dos momentos a sós, porque a solidão a dois é muito terrível. Então é preciso que a dois se dê espaço para que o outro possa se recolher na solidão a sós, para que haja solitude, que é bem diferente de solidão, porque na solitude nós buscamos o recesso, um espaço, um momento, a intimidade num dos cômodos da casa, na sacada, para as reflexões das realidades do infinito, das realidades das nossas vidas, dos problemas, dos desafios existenciais. E porque há coisas que devem ser realmente realizadas na solitude, que é uma proposta de retiro,
momentâneo, a fim de que haja antes um mar ondulante entre as praias das nossas almas, para que haja esta característica de respeito, de tranquilidade, como um mar de ondas suaves de preferência. Encher a taça um do outro, mas não beber na mesma taça. Sou eu o artífice do meu destino. Aliás, não existe destino. Nós estamos aqui numa trajetória, numa jornada, em plurimas jornadas de múltiplas encarnações. Este é apenas um capítulo desta série de existências. E eu me encontro dentro nele. Eu comigo, ser humano espiritual. Encher a taça um do outro, mas não beber da mesma taça. Porque cada um de nós tem o seu cálice a ser tragado. Tem uma sabedoria oriental que diz: ajude o seu irmão a levantar a carga. Acho que de Confúcio ou de Pitágoras. Porém, não a carregue. Então nós estamos para colaborar. Este é um processo de amar ao próximo como a si mesmo. Para não deixar que o si mesmo também se transforme em alguém que passe a não ter vontade e nem desejo de tragar a própria taça. A taça das alegrias, a taça das aflições, a taça das experiências pelas quais individualmente cada qual terá que passar. Porque cada um tem um mapa programado desde as câmaras de reencarnação, um trajeto de resgate nos pontos característicos individualizados. E quando entendemos os ascendentes espirituais e o processo dos renascimentos como uma lei da natureza, percebemos que pessoas são individualidades, muito mais individuais. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. A porção faz parte de mim. Sou eu que deverei comer o pão na ceia pascal da despedida, onde Jesus parte o pão. Cada qual come o seu pedaço. E Jesus nos deixa ali a grande lição de que no amor, no encontro, na afetividade, na pareceve pascal, nós temos a grande lição da despedida a que está sujeito o amor. Porque haverá despedida, haverá um momento em que nós nos tornaremos viúvos, e às vezes nos tornamos viúvos da mulher viva ou do marido vivo, se existe o divórcio, ou pós-mortem pela morte de um dos cônjuges, um dos conviventes. E Jesus, na Páscoa, ele se despede dos apóstolos, com os quais ele estabeleceu um casamento na fraternidade, no amor ágape pela humanidade inteira que ele tinha, na proposta de que os seus discípulos continuariam a sua obra, levando o seu evangelho de palavras que se tornariam evangelho de feitos para todos os quadrantes da humanidade. Então a Páscoa é também um símbolo de amor, o partir o pão em que cada qual come o seu pedaço. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço, cada qual com a sua parcela. E cada qual se preparando sempre, em qualquer relação, como a de Jesus com os apóstolos, como de nós, na conjugalidade, na afetividade. Porque haverá um momento em que teremos que transitar a sós, em que haverá a ruptura. E essa lição de despedida Jesus nos deixa na Pareceve Pascal. Cantai e dançai juntos, diz Gibran, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Cada um tem a sua própria alegria, sem os grilhões, e poderá partilhar o pão da alegria com quem se encontra contigo. Mas cada um de nós é um espírito trajetando na direção evolutiva, e cada qual se encontra num estágio espiritual
mais adiante ou mais atrasado do que o outro. Portanto, a nossa solitude é necessária para o arcabouço de construção do ser que jaz dentro do nosso corpo e que é imortal, o nosso espírito. Assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram na mesma harmonia. Seremos harmônicos. No espectro do arco-íris, as cores são diversas. Não percebemos o momento em que uma cor, o violeta, transita para o cor de abóbora, o amarelo, para outra tonalidade. Entretanto, essas cores diversas se confundem, por assim dizer, em suas fronteiras, mas nitidamente se percebe que elas são individualidades. É a lógica da unidade dentro da diversidade, da harmonia, assim como as cordas da lira que são separadas e, no entanto, vibram no mesmo diapasão. Entender que nós, seres humanos, somos cores plurimas, multifárias, e, portanto, é a capacidade de concessões mútuas, de tolerância, de paciência, de resignação e de perdão que vai nos permitir esta harmonia nesta lira dos encontros humanos, onde também há contusões, desentendimentos, e onde, portanto, cada qual deverá preservar os vossos corações, os nossos corações. Demos os nossos corações, mas não confiemos a guarda um do outro. Eu amo, mas a guarda do meu coração é minha própria. Eu não sou um capacho, não sou um refém. Eu amo como amo a mim mesmo. E, portanto, eu também sou digno de amor, porque projeto o próprio amor que tenho em mim, como ensinou Jesus, para o próximo, mais próximo que se encontra comigo, numa experiência a dois, por exemplo. Dai vossos corações, mas não confieis a guarda um do outro. Pois somente a mão da vida pode conter nossos corações. Só as experiências, o caminho, a trajetória, o tirocínio dos acontecimentos, dos momentos vividos que nos refunde essa experiência. Somos artífices do nosso próprio trajeto, pois somente a mão da vida pode conter nossos corações. Somente a mão da vida poderá nos graduar na escola que viemos cursar, com as dores e aflições bem-aventuradas pelas quais deveremos passar. Os nossos corações que terão que ser tocados por acontecimentos programados e que, portanto, não está à mão, ao cativeiro de outra pessoa, senão de outra pessoa que possa me ajudar a sobraçar os desafios existenciais que vão contribuir para o meu processo evolutivo. E vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia. E vivei juntos, pois as colunas do templo erguem-se separadamente e o carvalho e o cipreste não cresce à sombra um do outro. Nós somos duas colunas, se numa relação a dois. 3 colunas se tem um filho, 4 colunas. Nós somos colunas diversas no ambiente de trabalho, onde trabalhamos em equipe, onde há vários funcionários sustentando a mesma empresa ou a mesma repartição pública onde servimos. Nós somos diversas colunas segurando o lar, o ninho doméstico. Mas as colunas do templo erguem-se separadamente. Cada um tem em si o sustentáculo, cada uma.
tem a capacidade e a tarefa a desempenhar de sustentar a construção. Mas as colunas demonstram que somos individualidades, voltando ao ponto. Cada qual de per si, segurando o pé direito do monumento que nos agasalha na casa, no trabalho, no mundo de um modo geral. Pois o carvalho, se preste, não cresce à sombra um do outro. Deveremos crescer juntos, ambos ao sol, sem que ninguém esteja sendo submetido, ou sem que os nossos filhos estejam sendo excessivamente protegidos, a propósito de amor e de afeto. Daí que esses filhos não terão resistências morais para enfrentar os problemas do mundo, eles que são colunas individuais como nós, e que têm o seu próprio caminho, a sua própria senda encarnatória, a percutir nos territórios, às vezes colhendo espinhos de existências pretéritas que nós não temos individualmente outros. E esse entendimento é muito importante para fecharmos a exposição da noite. Novamente recordando Jesus. Jesus que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E as pessoas, queremos entender qual o verdadeiro sentido da palavra amor, segundo a entendia Jesus. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós deveremos respeitar o alheio, que é outra individualidade, e ser indulgentes com as faltas deles, porque nós também temos as nossas defecções morais, os nossos defeitos, evoluímos mais no ponto, o outro não, e adquirimos o critério do perdão, para amar o semelhante, de preferência os mais distantes, mas na imediatez, se do lar ou do trabalho, os mais próximos. Sendo indulgentes com as suas imperfeições. Muitas delas são aquelas que nós tivemos outrora. E viemos aqui exatamente para fazer uma lição de corrigir em nós os nossos defeitos, como outra criatura se encontra no estágio da correção dos dele. Não nos suponhamos mais adiantados. Conviver, dar o seu braço, emprestar a sua força. E essa compreensão com Jesus, do amor, no sentido da expressão caritas, que é amor em ação, caridade. Perdoar é, antes de tudo, empreender uma viagem psicológica de compreensão, de tolerância para se dar o desconto, de paciência para suportar um pouco mais, contanto que esse suportar não seja o grilhão da submissão, um sequestro de subjetividade. Suportar no insistir para educar que se encontra conosco, contribuir para a sua evolução, como educamos um filho, como educamos um ao outro no conviver, no atritar, da pedra no buril, que vai fazer a bancada da construção. Ser benevolente, ter um jeito de bondade, é ser caridoso. A sua voz é o seu retrato sonoro, dizia Emmanuel. Pronuncie palavras que vão harmonizar com a dicção de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Perdoar psicologicamente, porque a mente não esquece das ofensas que sofremos nas convivências, porque não depende de querermos. Aliás, queremos esquecer, mas a mente, por um automatismo, nos faz lembrar, porque está gravado no aparelho cerebral, indelevelmente. Então, o perdão teológico, que seria esquecer o que não é possível, deve ser explicado como perdão psicológico,
exatamente nesses contrapesos a que nos referimos da tolerância, da paciência, da resignação. E da resignação depois da compreensão. Porque há situações que não têm solução imediata. Demanda tempo, é a própria encrenca emocional, o próprio conflito existencial da criatura. E a nossa função é amar o próximo como se ama a si mesmo. Mas então nós diríamos, ainda a propósito de encerrar, será como se compreende o amor? O que quer dizer o amor na vida do ser humano? Como amar deste modo o nosso semelhante, o nosso próximo? De um modo geral, o próximo, cônjuge, companheiro, companheira, filho, colega de trabalho, pessoas na rua, no trânsito. Será que Gibran estava filosofando em poesia apenas para tratar deste amor passional característico da compreensão reduzida do verdadeiro sentido da palavra amor? Que é benevolência, que é perdão, que é indulgência com as faltas alheias? Este mesmo poeta libanês emprestou uma página à humanidade que vem sendo reflexionada ao longo dos séculos, o melhor que será, porque Gibran desencarnou em 1931 em Nova York, nos Estados Unidos, para onde teria ido, mudando-se do Líbano. Exatamente nos Estados Unidos, ele conhece uma professora, Mary Haskell, se apaixona por ela, e aí nós vamos dizer que paixão é diferente de amor. Porque a paixão é uma ilusão da mente que produz cerebrinas, substâncias, dopaminas, que dá um encanto à magia, e depois o cérebro cansa de dar comandos para a produção desses hormônios. A paixão do cupido, a perfeição, um amor quase platônico, em que o ser amado é tão perfeito que parece ser do campo das ideias, porque sendo um ser real, parece não se adequar à visão reducionista do sentido do amor nas colocações de Platão interpretando Sócrates. Um amor tão perfeito poderá existir na paixão, que é uma ilusão momentânea da mente. Porque exatamente a imperfeição do amor, a antinomia dos gostos, que gera a polaridade psíquica de atração. Ele tem as encrencas que ela gosta como desafio, e ela tem, igualmente, os desafios emocionais e conflituosos, a cabeça cheia de problemas, como diz o cancioneiro popular, mas não importa se ama mesmo assim. As pessoas são atraídas espiritualmente. Há uma psicosfera lógica no pulso mental que atrai semelhante para o mesmo diapasão. Então é necessário compreender o amor com Gibran, que não veio falar do amor, deste amor do cupido, deste amor da perfeição, deste amor da paixão, que é sucedido pelo amor da convivência, pelo amor da realidade, do dia a dia. Quando o amor vos chamar, diz ele, segui-o. Embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe. Embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora a sua voz possa despedaçar vossos sonhos. Como o vento devasta o jardim. Então o chamado do amor, do verdadeiro amor, segundo entendia Jesus, é um amor que tem escarpas e caminhos agrestes a serem trajetados por nós. E como diz Santo Agostinho, quem ama não sofre. Se sofre, não cansa. Porque a gratificação do amor é não se cansar
dentro do processo do conviver, do ceder, do se doar. E aí entendemos que amor é um ato de doação constante. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora a sua voz possa despedaçar vossos sonhos. Os sonhos dos encantos passionais. O cavaleiro que chegaria num cavalo branco, o príncipe encantado, para receber a noiva, que após atravessar o tapete vermelho e chegar ao altar, depara à frente uma cruz, a cruz do amor que os aguarda para a convivência depois, nos anos, no transcurso do tempo. Como o vento devasta o jardim, a voz do amor poderá despedaçar os nossos sonhos e passamos a ter outros sonhos. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. Olha o estandarte da cruz que está atrás do altar, que nos coroou na noite nupcial, nas tradições de onde viemos, a maioria de nós, da religião em que nos formamos inicialmente. E da mesma forma que contribui para vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros, que se embalam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. É uma mudança de parâmetro. Passamos a entender o verdadeiro sentido da palavra amor. É o processo de comer um saco de sal a dois, no ditado antigo popular. Mas estaremos felizes nesse sacudir do nosso apego à terra, das nossas próprias bases, da nossa raiz, porque é este processo que há de acrisolar e transformar o pulso passional no sentimento capaz de perdoar, de ser indulgente e de ser benevolente. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração, o amor. Ele vos debulha para expor vossa nudez, ele vos peneira para libertar-vos das palhas, ele vos moe até a extrema brancura, ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. O banquete divino é a apoteose do amor. O banquete salgado com o sal da experiência da convivência, da tolerância, da paciência e às vezes da resignação. É saboroso ter um projeto de construção de algo em que eu possa refinar o meu próprio caráter, porque as uniões, os casamentos, elas têm a característica de um refinamento de caráter. Alguém publicava outro dia, se você tem dificuldade de ceder dentro do seu espaço de convivência, não case. Ou então, seja capaz de ceder para poder casar. Se você é capaz de dividir o seu espaço, os seus objetos a dois, deve se casar. Se você não é capaz de perdoar todos os dias, não se case. Se você não é capaz de abrir mão de muitas coisas que você fazia quando era solteiro ou quando não tinha um compromisso afetivo, de lealdade, de cumplicidade, então não se case, para não trair e gerar lesões afetivas nas pessoas. Aliás, nos lembra Emmanuel que custa muito caro no nosso mapa de destino e dentro do complexo que se faz de culpa pelo próprio Tribunal da Consciência, as lesões afetivas que causamos em alguém. E quantas delas na juventude, quantos de nós não temos tantas experiências malfadadas no capítulo das relações, das convivências,
das ilusões, das fantasias, para que conheçais os segredos de vossos corações. O amor operará em vós todas essas coisas, e com esse conhecimento nos converter no pão místico do festim de Deus, porque o festim de Deus é comer o pão junto que foi amassado, que foi preparado, que foi fruto da sementeira que gerou o trigo, que é o pão temperado com o suor, com as lágrimas, com as aflições do caminho, que se transformam em alegrias na realização, assim como nada pode ser mais gratificante para o coração de uma mãe do que a maternidade, embora a maternidade e a paternidade igualmente seja um processo de doação incondicional, em que não se aguarda nada em troca. E voltamos a lembrar de Emmanuel. Aprenderemos no processo de amar que a grande sacada do amor, a grande gratificação do amor, o banquete divino do amor que deveremos refestelar, consiste exatamente em amar e não cogitar ser amado. Amar e não aguardar nada em troca. Amar como uma mãe ama um filho, já que as relações afetivas são polarizadas com um tipo de psiquismo inclinado à compensação. É um processo mútuo que a humanidade vai aperfeiçoando na dobagem dos séculos até que um dia os pares consigam amar incondicionalmente um ao outro. Parece que Gibran amava incondicionalmente a sua Mary Haskell, mas nas 600 cartas trocadas entre eles dois, percebemos que há momentos de contusões, de desentendimentos, de brigas, e depois a reconciliação, que é exatamente a proposta do perdão no sentido da palavra amor em ação. E a gratidão de comer o pão da reconciliação. A gratificação temporal do sentido, que só tem sabor quando há lealdade e cumplicidade, através do departamento tão sagrado como o da sexualidade, pelo qual vem a vida de um outro ser humano. Todavia, se no nosso temor procuramos somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para nós que cobríssemos vossa nudez, nossa nudez, e abandonássemos a ira do amor para entrar num mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, de Gibran, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O casamento refina o nosso caráter porque aprendemos tudo isso que viemos falando. As convivências todas, casado ou não, no trabalho, onde quer que tenhamos sido plantados, para gerarmos semente, para florir, antes é seguir esse entendimento do que é o amor. E compreender que, se nós abandonamos a ira do amor porque não queremos, senão o gozo do amor, seria preferível, como diz este poeta libanês, entrar no mundo sem estações, abandonar a ira do amor, porque o nada é o que representa a nossa individualidade, quando não colocada como as colunas de sustentação na paralela com outras colunas, porque uma só coluna não consegue erguer uma construção inteira. E aí o egoísmo, o individualismo cede espaço para a compreensão deste versículo, porque é um verso de um magno poema. Não adianta termos um castelo se não tem alguém que possa conosco banquetear. Não adianta termos todas as condições materiais do mundo se não tem com quem compartilhar. E as nações beligerantes vão entendendo,
nesse trânsito que foi interrompido para a Terceira Guerra, momentaneamente através de um vírus, uma pandemia, que o mundo precisa de cooperação entre os povos, e que não são os territórios com seus muros, alguns que caíram, como o da China, que poderão segregar o ser humano no seu isolamento, porque há um isolamento natural das coisas, quando Deus nos dá as lições através de processos expiatórios como o desta pandemia. Passam os estadistas a compreender que se eles investissem nos países mais pobres, eles teriam um feedback, um retorno muito melhor do que cercar-se contra as nações menores. Há países do Oriente Médio que não vêm sendo merecidos nem para serem explorados pelas nações hegemônicas do planeta. Jesus fala de um amor, de uma benevolência para com todos. O nacionalismo tradicional do país maior da América vai tendo que abrir lentamente, porque a competição, as injunções econômicas de outras pátrias emergentes mostram que ninguém sozinho poderá governar um mundo. E, aliás, não adiantam os comandantes de guerra no fronte, porque Deus manda os seus generais em forma de um vírus invisível que pode abater batalhões inteiros de humanidades de todas as pátrias em questão de dias. Assim como o general Geada, através deste fenômeno do grande frio da natureza na região da Rússia, destruiu os exércitos de Hitler inicialmente, naquele aporte da Segunda Guerra Mundial, quando entrava o ano de 1945. Mas Gibran nos lembra que choraremos, mas não todas as nossas lágrimas, se optarmos pelo individualismo, pelo egoísmo, pela segregação dos povos, das pessoas. Entraremos no mundo sem estações, porque a própria solidão, que é diferente de solitude. O solitário, quase sempre, ele é um solitário porque não é solidário, como diz Joana de Ângeles. Entendemos que ninguém consegue ser feliz sozinho. O amor nada dá senão de si próprio, e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir, porque o amor basta-se a si mesmo. Quando de vós ama, que não diga Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. E às vezes nós nos damos conta disto. Quando percebemos, estamos com os dois pés dentro numa relação afetiva, por exemplo, em que não supunhamos que fôssemos nos tornar tão encantados por alguém. Nos apaixonamos. Alguém me dizia outro dia, quando a gente vai eleger alguém para a nossa vida, é bom procurar saber se a pessoa tem afinidades, tem condições de suportar, assim como tem condições de viajar, de passear, de saborear as coisas da vida e aquilo que o suor da nossa testa nos permite usufruir. Mas alguém que tem uma condição de entender o seu modo de ser e um mínimo de preparo emocional e às vezes até intelectual para se adaptarem num padrão de sintonia que se torne viável uma convivência imediata a dois. Porque se nós não procuramos alguém que tem este perfil, saímos por aí à busca de silhuetas para trazermos para dentro das nossas casas, das nossas vidas, a aflição, da aparência que vai desaparecer logo nos primeiros anos. Quando a juventude em flor espoucar no fruto e as estações forem saindo da primavera,
para o outono e lá adiante para o inverno. É preciso ter alguém que possa beber o cálice conosco, comer o pão amassado a dois conosco. Porque quando percebemos, menos percebemos, nós estamos amando alguém profundamente. Porque aquele alguém gera um elan de ternura, exatamente porque a nossa alma, o nosso espírito, é atraído por um espírito de similitude. E então lembramos que o amor, neste momento, determina o próprio curso. Não depende muito de nós. Quando o amor nos chamar, sigamo-lo, diz Gibran. Há uma voz intuitiva interior, mas que saibamos entender a voz do amor, que não é a voz da paixão. A voz do amor, que é a forma da compaixão, é a capacidade de querer estar para ser útil, para amar sem aguardar nada em troca, mas que por uma natural lei de causa e efeito terás o bumerangue de volta, porque quem emite o bem atrai o bem, por esse fenômeno da própria natureza das coisas. O próprio amor, quando nos encontrar, ele mesmo ditará o curso. Portanto, elejamos minimamente alguém que seja viável para o curso do amor e não para o curso do desejo e da paixão. Porque o desejo, ao se realizar na coabitação, por exemplo, é como uma água saloba que não mata a sede. É a labareda que queima e depois se torna cinza, se não houver o sentimento que vai coroar com a gratificação do sentimento do prazer do amor. Por falta de lealdade de um projeto, dizia Gandhi, duas coisas que matam o ser humano são a política sem princípio e o prazer sem compromisso. Mas Gibran nos lembra ainda que sejamos nós alguém que traduza os nossos desejos, que vos traduza os vossos desejos de vos diluirdes no amor e serdes como um riacho que canta sua melodia para a noite. De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada, de ficardes ferido por vossa própria compreensão do amor e de sangrardes de boa vontade com alegria. Madre Teresa de Calcutá, que amava tanto a Jesus, ela dizia da intensidade do amor que sentia pelo próximo, que se tornaram os seus grandes amigos, porque a amizade é um amor que nunca morre. Das pessoas com as quais ela se casou, sem o casamento da pulsão freudiana, sem o encontro para a procriação, esse casamento que Jesus fez com a humanidade, com todas as pessoas, homens e mulheres. E ela dizia, a grande proposta do amor é amar até doer. É um paradoxo. Porque o amor, o tempero do amor, ele termina sendo também um processo de dor. Eu lembrava Santo Agostinho, que nos disse, não é? Amar, quem ama não sofre, se sofre não cansa. É a própria inteligência do amor, porque você está sempre buscando, realizando, empreendendo, isso demanda esforço e algumas aflições. E passamos a compreender o sentido da palavra aflição com Jesus. A aflição não está sendo levado à cruz como ele foi, onde ele sangrou de boa vontade e com alegria por nos amar. Mas a aflição é você acordar cedo, ir para o trabalho, buscar o sustento da família. É uma batalha, não? Você teve que se afligir durante toda a vida. Já a criança vai para a escola, transita para a fase colegial, a fase média e depois adentra uma faculdade para se preparar num setor
onde vai se formar no mundo acadêmico ou se tornar um empresário, dono do próprio negócio, exatamente para servir a quem? Servir o mundo. Eu dizia para um dos meus filhos, que forma em medicina agora, e para minha filha que pretende fazer, eu dizia, olha, vocês vão ser médicos para salvar vidas, vocês vão ganhar as suas remunerações, os seus honorários, mas na verdade o que vocês ganharem é para comprar a casa, o veículo, fazerem os passeios. E ele me dizia que gostaria de ser médico, ele me falava isso quando eu era ainda bem jovem, hoje ele está com a cabeça bem melhor, para que ele ganhasse muito dinheiro. E agora ele me disse ao telefone, ainda semana passada, eu quero ser médico para salvar vidas. Inclusive estou doido para ter a formatura antecipada com esse decreto do governo, para que eu possa servir na pandemia do coronavírus. E eu prestei atenção, reflexionando com ele e com a minha filha, assim como falo também com os outros filhos meus. Eu digo, meu Deus do céu, nós temos 11 meses de trabalho, 30 dias, em regra, né? Porque tem férias também, alguns têm férias 2 vezes por ano, no meu caso da magistratura, os parlamentares, etc. Mas, em regra, 11 meses de trabalho para 30 dias de férias, a fim de voltar das férias com saúde, para trabalhar mais 11 meses. E o dinheiro que se ganha para comprar a roupa, o carro, a casa, para te agasalhar, para te alimentar, para você acordar cedo e trabalhar, não é um processo de aflição? Aflição com Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Consolados por essa gratificação do amor, de conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada, porque quer servir no seu trabalho, porque quer servir na sua relação afetiva, porque quer servir a um amigo, porque quer ser uma irmã dulce, filantropa, de ficar desferidos por vossa própria compreensão do amor, que é um processo de renúncia, de tolerância, de paciência, de doação. E nessa compreensão do amor, e de sangrardes de boa vontade, com alegria, ela dizia, irmã Dulce, agora irmã Dulce, a minha grande alegria quando me dão mais uma cama para eu me deitar recostando, uma cama de enfermaria, ela era tísica, tinha um problema grave pulmonar, é que eu levo esta cama para formar a minha enfermaria do hospital que ela deixou para a humanidade. E continuo sentada numa cadeirinha de madeira, sangrando de boa vontade e com alegria, porque através da minha dor, eu estou conseguindo construir o amor para uma grande parcela da humanidade. Sermos feridos por esta compreensão do amor e sangrar de boa vontade e com alegria. Veja Jesus no estandarte ignominioso da cruz. Pai, perdoa a ignorância. Dizia ele antes às mulheres de Jerusalém, misericordiosas, que o acompanham no cortejo, ao subir a Via Crucis, o Gólgota. Ele diz a elas, não chorem por mim, mulheres de Jerusalém, chorem por vocês próprios que vão ficando, por seus filhos, porque terão que adquirir a experiência de ficar desferidos por esta compreensão do que é o amor. E quando Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires ébrios de esperança desceram ao circo e deram testemunho às feras sanhudas que vinham devorá-los. Sangrados de boa vontade e com alegria, porque cantavam hinos. Nós sangramos de boa vontade e com alegria, por exemplo, por nossos filhos, a quem amamos incondicionalmente, sofremos com eles, do berço ao túmulo, se ainda alcançarmos. Até um dia a gente aprenderá a amar, como Teresa de Calcutá e irmã Dulce, como Jesus que amou a humanidade. Agradecerdes por mais um dia de amor,
Acordardes na aurora com o coração alado. Descansar a meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor. De voltardes para casa à noite com gratidão. E de adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado. E nos lábios uma canção de bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do que é justo, os que são incompreendidos nas relações, nas convivências do mundo. Bem-aventurados os que promovem a paz, os que são capazes de conciliar e reconciliar nas relações, ou levar uma palavra que é o nosso retrato sonoro, como diz Emmanuel, com uma mensagem de paz e que possa favorecer alguém, e não emprestar a nossa voz para ser ela um cinzel destruidor, mas um escultor do meu semelhante em quem deverei ver primeiro as qualidades. Nós que estamos tão habituados a enxergar primeiro a sombra das pessoas e malbaratá-las com comentários, quando a própria pessoa não está presente, sendo caluniada e difamada por nós. Trazer nos lábios uma canção, esta canção do cantor Galileu: bem-aventurados os aflitos da terra, porque serão consolados. Já no mundo presente e depois no reino dos céus, que não se encontra na direção das galáxias, mas que se encontra dentro de nós. E a minha filha dizia: como é que eu posso acreditar em Jesus? Que eu acredito pela formação que tenho, por parte da minha mãe, por parte do meu pai. Mas eu fico pensando viver uma vida amando, se doando, trabalhando, ralando. E eu dizia: com religião ou sem religião, você será compungida a trabalhar. Porque na busca da própria sobrevivência, você descobre que você sobrevive da remuneração do trabalho que é para os outros. Mas como entender Jesus? Faltava ela a carga. Eu deverei passar por todas essas aflições da luta, das relações, dos relacionamentos, deste amor ágape, de tolerar, de perdoar, de ser indulgente com as faltas alheias, para que eu mereça o reino dos céus. Porque se eu conseguir fazer tudo isto, eu vou para o céu. E aí então eu volto ao tema exposto para finalizarmos as nossas colocações. Onde está o reino dos céus? Sua Santidade, o Papa João Paulo II, teve coragem de dizer, numa celebração, na Catedral de São Pedro, que a vida não está circunscrita aos limites estreitos dos nossos horizontes mundanos. Ela vai além. Isso está em Jesus, não é? A eternidade. Mas a eternidade é o dilema: para onde ir? O reino dos céus para sempre? Como? E João Paulo II diz que céu, que seria esse reino dos céus, assim como inferno, não são territórios geográficos. São territórios, na verdade, que se encontram dentro dos nossos corações. Quando Kardec perguntou aos espíritos onde estava escrita a lei de Deus, o que eles responderam? Na consciência. E Jesus teria dito: vós sois deuses, porque a paz dos deuses está dentro da nossa consciência. Nós, o ser de um modo geral, no seu princípio dormia na pedra, sonhou no vegetal, sentiu no animal, pensou no homem, que aliás é um trecho colocado num poema pelo poeta da doutrina espírita,
que eu vou me lembrar o nome dele. E nós, então, agora, como seres humanos que pensamos, cogitamos da angelitude. Mas ir para o reino dos céus, que está dentro de nós, porque são 200 bilhões de sóis, de estrelas dentro do cinturão central que compõe a intimidade da galáxia local na qual nos encontramos, a Via Láctea. Castro Alves, ao olhar o firmamento, teria dito numa rajada poética, que aparece bem no seu poema O Século, quando ele diz: ao verificar a escumilha da noite, poeira que dorme no chão do firmamento. Mas esta poeira da galáxia local, que é apenas uma parte dela, porque nós só vemos o cinturão e não o complexo dentro no qual nos encontramos, por exemplo, provavelmente dentro do sistema do Touro, do complexo de Sírios, mergulhados não podemos observar o derredor. Só a perspectiva muito distante pode ser captada pelos observatórios astronômicos da Terra. De Monte Palomar, de San Diego, na Califórnia, do Hubble em órbita há mais de 20 anos, mandando fotografias. E a nos dizer que existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias em condições maiores, grande parte delas, do que a nossa, em espiral, que faz lembrar igualmente o nosso sistema local. E que os 30 componentes do grupo local, as 30 componentes, hoje não são mais do que esta poeira que dorme no chão, diríamos nós, além do nosso firmamento, muito além. Onde está Deus, o reino dos céus? Nesses paraísos distantes, perdidos, desses temas de Capela, de Alcione, de onde vieram humanidades novas e continuam vindo agora. Deus está em todo o sistema gravitacional do universo, como inteligência suprema, como a causa primeira de todas as coisas. Mas não está localizado num nicho específico, até onde a nossa inteligência pode compreender por um princípio indutivo-dedutivo, platônico-aristotélico. Se existe a criação, existe o Criador. Se existe o relógio, alguém fez a obra do relógio, do aparelho celular. Se existe o universo materializado, houve quem o fizesse. Seja como Aristóteles o concebia, o motor imóvel, seja o nome das deidades que se queira dar no reino de Krishna, ou dos plúrimos deuses das tradições mais remotas do brahmanismo, do hinduísmo, do confucionismo e até do budismo, nós chegaremos a algo superior que precede a tudo, a essa inteligência suprema que, como cristãos, nós chamaremos de Deus. Pela primeira vez, Alá, na tradição hebraica, judaica, uma das razões porque a providência divina fez com que Jesus ali nascesse, porque era a única nação monoteísta da terra. Nos encontramos, então, dentro de um complexo para entender as palavras de Jesus ditas do topo do Monte Curuhatim. Estivemos lá. Bem-aventurados os aflitos, os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque terão paz de consciência, e dentro da consciência está o reino dos céus, cujo reino dentro de cada um é um fragmento, é um chip da memória divina engastado, conectado, plugado em nós. Que temos esse provedor central único, criador de tudo, incriado, e que nos dá esta inteligência intuitiva, essa intuição natural de buscarmos a própria evolução. É tanto que a humanidade em 20 séculos cresceu muito com relação ao padrão que tínhamos quando Jesus aqui chegou e promoveu o planeta para expiação e prova, já que éramos um planeta primitivo. Este entendimento extraordinário do Sermão do Monte, a aflição do trabalho, a aflição do amor, a aflição das convivências, das relações,
aflição para ganhar o pão, nos traz alegria de voltarmos à casa à noite com gratidão, de meditarmos no êxtase do amor, que é provação, que é um processo de construção, de doação, que é um processo também de aflição, e adormecerdes com uma prece no coração, por este amor às vezes não tão amado, e nos lábios termos esta canção de bem-aventurança. Bem-aventurados sois, quando vos perseguirem por causa do meu nome, dizia o Cristo para terminarmos. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele, como modelo e guia para a humanidade. E este ir ao Pai não é este céu mitológico das antigas crenças. Maniqueísta, porque no outro polo estaria o inferno. Um inferno onde não há ninguém. Na interpretação fundamentalista, estreita, literária, porque se Jesus não voltou para julgar os mortos no juízo final, ninguém foi mandado para o inferno e nem para o céu. Este céu geográfico que não existe, mas que eu carrego ele comigo na direção do reino dos céus e da eternidade, que começou no ser que dormia na pedra, que foi vegetal, que foi animal, que é hominal, e que constrói o caminho para a angelitude dentro de si mesmo, consigo mesmo, até a purificação. Viajaremos na direção das estrelas, a nossa de agora é o Sol. Atravessaremos influenciado pelo complexo de Alcione, de onde os observatórios astronômicos percebem uma irradiação de fótons muito mais razoável que contagia o nosso planeta, que está dentro de um sistema solar que faz um périplo em torno daquele sistema maior de 24, 25, 26 mil anos. Nós estamos dentro da ressonância Schumann, dentro do universo que pulsa, dentro do calendário lunar que interfere na gestação, dentro do calendário complexo dos astros locais, dos planetas com os quais orbitamos em torno da estrela nossa. Dentro desse universo possível de ser James Jeans, que provavelmente não seja 10% do que se pode captar pelo Observatório Astronômico, por exemplo, de Caeté, em Minas Gerais, o Nacional. Nós temos, portanto, muitas abas a serem vislumbradas neste infinito, nesta eternidade. Somos nós que nos carregaremos como somos. Somos nós que transitaremos com o nosso céu ou com o nosso inferno. Somos nós que habitaremos planetas primitivos, de onde viemos, se não passarmos na lição da expiação e prova. Quando desencarnarmos, provavelmente não teremos oportunidade de voltar para cá, senão de ir para um desses globos que orbitam uma dessas estrelas infelizes, dentro da perspectiva da noite, não sabemos qual. Sócrates, 500 anos antes de Jesus, já dizia isto aos seus juízes. Quando na Ágora ele é julgado na praça pública aberta em Atenas, pelos 501 do tribunal do júri, ele se volta para os acusadores ânitos, Licão e Meleto, e diz a eles: vocês me propõem agora por final que fui condenado pelo julgamento dos juízes. Há uma pena em que deverei deixar a Grécia para ser exilado noutra pátria. Eu estou com 70 anos, vivi educando, mereceria a comutação da pena capital por uma pena de aposentadoria como professor que fui. Mas, sobretudo, não posso aceitar me transportar daqui para outra pátria, porque onde quer que eu vá, para onde quer que eu vá, eu me carregarei tal qual eu sou, quem eu sou, com os meus demônios, com o meu inferno ou com o meu céu. Não serei estorvo em pátria alheia, se a minha própria pátria não me quer. Nós somos viajantes na direção das estrelas, das pátrias diversas, como Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai.
A nossa morada planetária é em torno deste Sol, que é tão pequeno, é de quinta grandeza, que faz uma órbita em torno do Sol maior, Alfa, do sistema de Sírios, a que me referi, Alcione. Nós não seremos mandados exilados da terra para outras pátrias, senão se formos degradados nas câmaras de reencarnação, caso atrasemos a evolução planetária que exige o amor para que nós possamos ter as credenciais de continuarmos vivendo num planeta que agora está sendo submetido ao crivo dos cavaleiros do Apocalipse como nunca. Mas ainda não é o fim, porque não haverá o fim no entendimento fundamentalista do texto. Está sendo joeirado do trigo as mazelas. Não será um acontecimento escatológico que vai extinguir o planeta Terra, que ainda é tão novo na sua elipse em torno do Sol. Não será um capricho teológico interpretativo dos diversos segmentos cristãos, com todo respeito, que irá precipitar ou fazer acontecer um juízo final num modo que Jesus não disse, porque a Bíblia é todo amor, o texto é o mesmo para nós, os cristãos espíritas ou não. O problema é a interpretação do texto. Quando o Brasil atravessa a pandemia, o cavaleiro amarelo da peste cavalga, não só pelo Brasil, como pelo mundo inteiro, trazendo a pandemia do coronavírus. Ele vai passar, o ginete vai trotear por todas as pátrias do planeta, como já o está, e depois o selo de abertura deste cavaleiro vai se fechar. Assim como nós fechamos a iminência de uma terceira guerra mundial de nêutrons, de hidrogênio, com as disputas entre a nação da América e a Coreia do Norte, apertar um botão, deflagrar uma guerra atômica onde não sobraria ninguém, a tese de Pietro Baldi. Mas aquele cavaleiro momentaneamente desapareceu do campo de vidência do profeta da ilha de Patmos, João Evangelista. Daqui a pouco vem um cavaleiro negro trazendo as consequências da pandemia, a crise econômica. É o mesmo cavaleiro que espocou o selo na crise do petróleo, na famosa guerra entre árabes e judeus, na década de 70, cujos efeitos até hoje sofremos. Os países terão mais desempregados agora, pelos efeitos da pandemia. É o cavaleiro negro que vai sair de cenário, e novamente aparece um cavaleiro branco com o seu ginete, querendo parecer Deus, ser bom. Vem com a aparência do bem, mas faz-nos lembrar uma das pregações mais duras de Jesus na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 23. São como sepulcros caiados brancos por fora e por dentro cheio de ossos e podridão. Este cavaleiro, que é um grande tribuno, um grande orador, parece ser um grande estadista, um grande parlamentar, um grande julgador, e às vezes não é, como poderá sê-lo. Vai depender da abertura e do fechamento do selo. E nessa abertura e fechamento de selos, nós transitaremos ainda por muitos milênios, até que o planeta ganhe a graduação de regeneração, mundo de regeneração, e possa um dia chegar à categoria dos mundos felizes. Demanda tempo, porque esse caldeirão planetário ainda vai borbulhar por muito tempo, como nos lembra Inácio Ferreira. Que Jesus nos abençoe com as credenciais do amor, para que possamos aprender com o amor e não com a dor, porque a dor é sempre muito mais grave. Aprender com a dor do amor, que é uma aflição bem-aventurada, e não com a dor das estações espirituais do umbral após a desencarnação. A dor das perdas, das desilusões e das solidões pelas amputações decorrentes do nosso próprio processo de conviver egoisticamente,
de querermos pessoas para satisfazer os nossos gostos e não nos propormos para sermos dois, realizando o amor numa simetria, numa correspectividade. A dor da prisão, a dor do hospital, a dor da morte precoce, por conta das desventuras das nossas experiências, onde às vezes vamos buscar a morte precipitadamente, dos suicídios. Aprender no planeta com a dor do amor, que é bem-aventurada, porque nos promove, refunde o nosso caráter, refina a nossa personalidade e nos faz candidatos ao primado de um planeta de regeneração, em que nestes tempos nós começamos a construir para os séculos vindouros.